A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorialo. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, uma vez mais esse nosso encontro pela manhã, para falarmos um pouco mais sobre a doutrina de Jesus, o seu evangelho de amor e explicarmos à luz da doutrina espírita. Então participe com a gente do nosso programa Seara Espírita de hoje, com o Manuel Soares aqui nos estúdios, falando para a gente sobre processo obsessivo e a terapêutica espírita, um assunto importante para a gente estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, para compreendermos um pouco sobre a questão da obsessão, o que acontece, né? Quais são os mecanismos da obsessão e como nós podemos nos tratar, como nós podemos aliviar esse sofrimento que às vezes nos atinge as pessoas que nós amamos e que a gente precisa então conhecer para melhor lidar. Então acompanhe com a gente no nosso programa Seara Espírita de hoje, o processo obsessivo e a terapêutica espírita com Manuel Soares. E convido vocês agora para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, modelo e guia da humanidade, a nossos benfeitores espirituais, espíritos de luz que nos acompanham, e agradecermos mais uma vez por esse dia que se inicia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui matriculados nesse belíssimo planeta chamado Terra, para a nossa evolução, para o nosso crescimento moral. Que os bons espíritos possam nos auxiliar, para que consigamos sempre caminhar pelo caminho do bem, do amor e da paz, seguindo os ensinamentos de Jesus, buscando a nossa transformação íntima, vencendo o bom combate, transformando assim os nossos vícios em virtudes e trabalhando, sendo instrumentos de Deus aqui na Terra para a construção de um mundo melhor para todos nós. Que o Pai possa amparar e abençoar todos os nossos irmãos em sofrimento, em especial aqueles que passam pelas experiências da guerra, da fome, das misérias físicas e morais, para que possam ser sempre amparados pelo mais alto e que nós, por nossa vez, possamos também receber o auxílio do mais alto para as nossas necessidades no nosso dia a dia. Seja conosco, Mestre Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bom, Manuel, para a gente começar falando, né, vamos falar um pouquinho sobre o processo obsessivo. Eu gostaria que você começasse a nos esclarecer o que é a obsessão. Um bom dia para você, Manuel. Bom dia, Melissa. Bom dia, nossos ouvintes. A gente possa ter um bom programa e que com a nossa conversa a gente possa ajudar os nossos ouvintes a esclarecerem um pouco mais sobre esse processo obsessivo e o que a doutrina espírita nos ajuda nesse contexto, que é sempre muito importante, porque o processo obsessivo é um flagelo dentro da humanidade, né? Principalmente no mundo atual, com tanto desequilíbrio, com tanto problema, como a gente sabe. Uhum. Para podermos responder, nós vamos pedir ajuda a quem? Allan Kardec, né? Lógico. Então, lá no livro A Gênese, no capítulo 14, no item 46, ele traz a seguinte definição: a obsessão decorre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência, ou precedente existência, né? Melhor. Uhum. Então, ou seja, vamos analisar aqui item por item, porque tem algumas coisas aqui que é bom a gente enfatizar. Primeira frase: a obsessão decorre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Aí a gente pode falar assim: nossa, mas eu conheço pessoas que estão sofrendo esse acesso espiritual, né, esse processo espiritual, e ela não tem imperfeição moral nenhuma. Bom, primeira coisa, essa imperfeição moral é de uma forma muito mais ampla do que a gente imagina. Nós, habitantes do planeta Terra, na nossa condição evolutiva, nós não somos
moralmente equilibrados, nós não somos moralmente perfeitos. Nós somos ainda desequilibrados nesse aspecto, porque nós não estamos falando aqui de uma conduta, de um fato de imoralidade, mas a moral no sentido de vida, né? Dos nossos pensamentos, porque eu posso estar procurando me comportar equilibradamente. É um desejo, é um esforço que todos nós fazemos, mas ainda temos momentos que a gente se compromete, né, com pensamento, com atitudes, com palavras, momentos que nós nos deixamos levar em conversas por coisas inconvenientes, momentos que nós nos permitimos a leituras inconvenientes. Todos nós temos isso. Então é uma imperfeição moral ainda. E aí, isso, nesses momentos, nós abrimos as brechas para que esses espíritos se aproximem de nós. A segunda colocação, que dá ascendência, ou seja, que permite que um espírito mau nos envolva. Então, a obsessão vai partir de um espírito inferior, de um espírito que tem a finalidade de nos prejudicar. A gente está falando nisso e a gente vai falar um pouquinho mais à frente, porque às vezes as pessoas confundem a obsessão com os envolvimentos espirituais. Porque o envolvimento espiritual está acontecendo a todo instante. E a gente passa por envolvimentos bons, equilibrados, e movimentos desequilibrados e ruins. Depende do momento que a gente está abrindo as nossas portas e janelas. Mas a obsessão é um fato mais grave, é um fato mais envolvente, é um fato mais persistente. E a gente não deve confundir. Mas acho que mais à frente nós vamos comentar. Na segunda frase ele fala: quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito, né? Lógico, e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado, a pessoa que está sendo obsidiada, que está sofrendo problema, manteve com o espírito obsessor em precedente existência, ou seja, em existências passadas. Ah, mas pode ser nessa também? Pode, né? E ele fala aqui, ó, tomada por um espírito, porque nós vamos ver mais à frente que tem obsessão que não é colocada por um espírito. Pode ser colocada por outro encarnado e eu mesmo estar me obsidiando, que chama auto-obsessão, né? Então é bom a gente já ir clarificando esses fatos para deixar os nossos ouvintes cientes, né, que a obsessão é um processo de envolvimento espiritual mais profundo, não esses mais comuns que todos nós temos em momentos do nosso dia. A gente sente uma coisa desconfortável e tal. Só que a gente tem que tomar cuidado para isso não ir crescendo, porque senão pode se tornar um processo obsessivo. Será que ficou claro? Ficou, né? Acredito que sim. Vamos continuar, que a gente vai esclarecendo um pouquinho mais ainda à frente, né? Agora, quando esses espíritos estão, como você diz, estão nos envolvendo, né? Eles podem estar nos obsidiando, Manuel? Então aí nós vamos continuar no que nós estávamos falando. Nem sempre os espíritos que estão nos envolvendo, né, com seus pensamentos, com seus fluidos, com as suas presenças, estão nos obsidiando ou nos perturbando. É preciso tomar cuidado com essas análises, não precipitarmos, não vermos uma situação e falar: isso é um processo obsessivo, isso é um caso de levar para o centro para resolver, né? Às vezes a gente se precipita e dá essas definições assim de uma forma muito fácil. Às vezes eu viro e falo assim para você: nossa, Manuel, estou percebendo uma presença espiritual junto a você. Aí você já sai falando: nossa, eu estou obsidiado. Às vezes não uma é presença por aí, espiritual, né? Boa, né? Exatamente. Aí, quer dizer, mas a gente, para falar isso para alguém, a gente tem que tomar muito cuidado. Em primeiro lugar, será que a nossa informação está correta? Verdade. E outra coisa, o que nós vamos passar para a pessoa falando isso? Como é que ela vai interpretar isso? Então, a gente precisa amadurecer nesses aspectos também, não é? Então, olha só. Então, vimos em Kardec que para isso é preciso a imperfeição moral do obsidiado, nós, né? Que dá ascendência a um espírito mau. E também a intenção de vingança. Então, só passa a ser considerada obsessão quando aquela pessoa que está sofrendo a obsessão, ou o paciente, vamos colocar assim, né? Ele está num momento de imperfeição moral mais assídua, com uma conduta equivocada, não é que seja equivocada no aspecto pleno de vida, mas em determinado caminho que ele está seguindo, né? E aquele espírito que está atuando nele tem a intenção de uma cobrança, de uma vingança, de uma reparação de um passado
ou até do presente mesmo, nessa vida mesmo. Então é preciso juntar esses fatores. Se não for desta forma, a gente pode classificar que é um envolvimento espiritual de um tratamento mais fácil, de um processo mais sutil, não tão envolvente assim. Entendi. Ok? Agora, podem também estar nos envolvendo esses espíritos, né, por outros motivos, então, que não sejam necessariamente a obsessão. A gente pode ter envolvimentos espirituais de diversos níveis, digamos isso é assim. bom a gente saber e entender, né? Podem estar nos envolvendo para nos ajudar, por serem nossos amigos, o nosso anjo da guarda, espíritos simpáticos. Podem estar nos envolvendo para nos perturbar, por serem perturbadores, zombeteiros, brincalhões, necessitados, né? Para servirmos a eles de instrumentos para as suas ações e necessidades no mundo carnal. Porque não sabem que estão desencarnados. Muitos nos acompanham no nosso dia a dia, até familiares, porque ainda não se deram conta que desencarnados estão vivendo no mundo espiritual. Então se aproximam de nós, porque acham que querem conversar conosco, querem estar conosco em casa, não por maldade, mas por falta de conhecimento. Não se preparar durante a vida, não refletir sobre isso, porque a gente precisa durante a vida evoluir materialmente, evoluir intelectualmente, mas a gente precisa procurar evoluir espiritualmente, através das religiões. Porque senão a gente passa para o outro lado após o desencarne, retornando à vida espiritual, que é a verdadeira vida, mas a gente não se dá conta. Quantos e quantos nas nossas reuniões mediúnicas a gente vê que estão ali acompanhando, estão ali perdidos, sentindo as mesmas dores, porque ainda não perceberam o desencarne, né? Então, de qualquer forma, isto significa sinal de inferioridade. Ou seja, se estão querendo zombar, brincar, perturbar, se estão nos procurando porque precisam satisfazer as suas necessidades ainda físicas, entre aspas, vícios, amores e tantas coisas mais, presença no lar para ajudar um esposo, um filho, ou presença no lar para cobrar uma esposa, um filho, uma herança, isso tudo significa que esses espíritos ainda não têm conhecimento. Não tendo conhecimento, são espíritos que não se esclareceram, são espíritos que estão no estado inferior, mais do que aqueles que já entenderam, que já estão percebendo. Inferiores todos nós somos no mundo que nós vivemos, mas são espíritos que ainda não tiveram esse despertar. Entendi. Agora, o processo obsessivo, ele vai ter também gradações, né, Manuel? Pelo que você está colocando aí, até da questão dessa leve influenciação e depois para uma questão mais de vingança, né? Ou seja, isso pode ter um nível, digamos assim, de intensidade. Verdade. Fale para a gente um pouquinho. Kardec trouxe para nós, didaticamente, 3 gradações para a gente entender. A primeira delas é a obsessão simples, que é essa que a gente às vezes está falando, né? Uma coisa sutil, uma coisa leve, nós estamos com pensamentos equivocados, estamos nos deixando levar por certos raciocínios, certas manias, certas vontades. Então, as pessoas que estão desencarnadas e também as encarnadas se aproximam da gente por afinidade, né? No caso, por exemplo, eu estou envolvido, vamos colocar com bebida, né? Com drogas, com sexo em desarmonia e outras posturas todas. Então, aqueles espíritos que estão aí nos envolvendo, e eles são uma nuvem, espíritos nos envolvendo, né? Como disse Paulo e tantos outros espíritos falam para nós, eles vão vendo os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e por afinidade se aproximam de nós, os bons e os imperfeitos. Se eu estou com vícios, eu estou falando isso porque na nossa reunião a gente tem atendido muitas pessoas envolvidas com vícios, né? E pedem ajuda, e a gente, lógico, que vai fazer vibração e tudo, e às vezes o mundo espiritual ajudando traz aqueles que estão ali acompanhando, né? Sim. Estão necessitando ainda daquilo que eles usavam na carne, não sabem que estão desencarnados e vão se aproximando de pessoas que estão lá vivendo aquilo e se aproximam para poder sorver os vapores daqueles vícios. Está narrado no livro Sexo e Destino também de André Luiz, não é? Mas é uma coisa assim mais simples, mais sutil, que a gente às vezes não observa, os familiares não observam, porque é uma atitude, a pessoa está lá com o problema dele do vício, mas não está tendo mudanças
de comportamento, nem nada. Então é um processo assim, inicial que é mais fácil de um tratamento, que vai depender de quê? Nós vamos ver mais à frente. O segundo grau que Kardec coloca já é a fascinação, ou seja, aquele processo continua, né? Porque se o espírito quer me obsidiar, ele não chega me obsidiando de uma vez por todas, né? Porque depende de uma sintonia, depende do envolvimento, aquilo vai se instalando, né? Se eu não tomo providência e eu vou me permitindo, pela minha atitude, que essa tomada mental vai se ampliando, passa para a fascinação. A fascinação, as pessoas que estão em volta do obsidiado já vão começando a notar nele mudanças. Mudanças de comportamento, de temperamento. A pessoa já vai ficando mais arredia. A gente fala assim, ô Melissa, eu estou te achando assim meio triste hoje. Outro dia também eu te vi, te achei meio triste. Você fala assim, não, eu estou bem, estou sentindo nada, né? Aí a família vai observando também, há uma certa agressividade, uma certa reações diferentes. Quer dizer, alguma coisa está mudando. Mas aquela pessoa que está sendo envolvida, ela não aceita. Ela começa a achar que todas as pessoas estão equivocadas, estão enxergando ela de uma forma errada, mas que ela que está certa. Então o mundo está errado e ela está certa, né? De uma forma singela. E se isso tem realmente um sentido de trazer um mal maior por parte de um espírito ou de alguns espíritos, aí vem a terceira fase, que é a mais difícil, a mais profunda, que é a subjugação, que antigamente o pessoal chamava de possessão, né? Ou seja, o envolvimento é tanto que o espírito passa a atuar de tal forma no espírito encarnado, né, no obsidiado, que ele, encarnado, passa já a fazer quase todas as vontades do espírito obsessor. Então, aí ele é levado a atitudes equivocadas de uma forma muito séria, pode chegar até a cometer um suicídio de uma forma inconsciente. Não é que o espírito do médium está à parte, que o outro veio e tomou o corpo, não é isso. É que o espírito do médium se enfraqueceu tanto que ele fica subjugado por aquele que ele permitiu essa situação. E aí a situação já é mais grave até para a pessoa se libertar desse processo, Sim, né, Manuel? Precisa de ajuda. Depende, né, de muita coisa, né, Melissa? Depende do compromisso do passado, da maldade, dos erros, do que foi feito, do mal que foi provocado. Porque às vezes nós não provocamos esse mal em um espírito, mas num grupo de espíritos, né? Por exemplo, na época, vamos citar só um exemplo que me veio de memória, na época da escravatura, eu posso ter sido um chefe de uma fazenda, um fazendeiro, e fiz muitas arbitrariedades com escravos, com os empregados. Olha quantos que eu prejudiquei. Então são muitos que estão do lado de lá, às vezes com raiva, com rancor, com ódio no coração pelas minhas atitudes, que podiam ter sido diferentes. Então eu vou às vezes ter vários na mesma situação. Às vezes estão todos unidos no mesmo processo contra mim. E às vezes não, pode ser um, dois, depois ainda vão aparecer outros, né? É uma situação, é uma carga que eu tenho, né, negativa, em função do meu comportamento. E só pode ser assim, né? Porque senão Deus não seria justo permitir que um espírito mau fizesse o mal para mim se eu não fiz nada por merecer. Né? Verdade. Então é a justiça de Deus, né, se fazendo. E esses processos, muitas das vezes, têm a nossa conscientização no mundo espiritual antes da gente reencarnar, né? A gente pede para vir numa família equilibrada, pede para ter um conhecimento evangélico, doutrinário, dentro de qualquer religião, se compromete a ter uma vida digna e honesta, e chega que às vezes a gente se permite certos deslizes que retornam esses entrelaçamentos. Porque como é que nós vamos reparar os maus cometidos, né? Não é só com um processo obsessivo e tudo, é fazendo bem e mostrando a esses espíritos que nós estamos nos esforçando, que nós estamos mudando, que nós estamos bons exemplos, recebendo esses espíritos às vezes como nossos filhos, como pessoas que convivem conosco em qualquer lugar, tratando-nos de forma digna. Existem vários caminhos. Por isso que a obsessão pode acontecer aqui no mundo encarnado mesmo, porque esses espíritos chegam do nosso lado e a gente continua tratando eles de uma forma grosseira, né?
Temos que pensar nisso. E por falar nisso, Manuel, a obsessão, ela só acontece entre desencarnado, porque muita gente fala, né, o espírito obsessor, né? Então ela só acontece entre o desencarnado para o encarnado, ou tem umas variantes aí que a gente precisa... Tem uma série de variedades aí, de variações, né? Vamos falar um pouquinho. De repente o encarnado sou eu, o obsessor sou eu. O obsessor é você encarnado, né? Então, olha só, existe obsessão de encarnado para encarnado, né? Se eu estou do lado de uma pessoa, atazanando aquela pessoa, vamos fazer assim, vamos fazer isso, levando por um caminho equivocado, é uma forma de obsessão. Sim. Que eu vou depois continuar no mundo espiritual trabalhando nisso às vezes e vou aprofundar ainda mais esse processo. E em outra vida depois eu posso vir para resgatar isso, né? Uhum. De desencarnado para desencarnado, ou seja, lá no mundo espiritual também eles podem estar se perturbando, né, se cobrando. De encarnado para desencarnado, ou seja, nós que estamos aqui podemos estar obsidiando um desencarnado com o nosso apego, com os nossos pensamentos negativos, com o nosso rancor que está guardado no coração, né? De desencarnado para encarnado, que nós estávamos conversando, a recíproca, né? Ou seja, ele está me obsidiando e eu também estou obsidiando. Muitas vezes os espíritos falam às vezes para nós assim, né? Ah, não, eu até que estou imbuído, eu já entendi que eu preciso deixar essa pessoa em paz, mas ele vive me chamando, ele vive me atraindo, então eu estou lá, mas se ele parar de me chamar, eu também não vou acompanhar. E existe, para terminar, a auto-obsessão. É quando nós mesmos criamos em nós pensamentos negativos de tal ordem que eles passam a nos dominar. E aí precisa de tratamento também. Isso você me faz lembrar uma história, Manuel, de uma pessoa que procura um centro espírita pedindo ajuda porque estava sofrendo um processo obsessivo, que ela não conseguia dormir. E que todo dia, né, toda noite ela ia dormir e acordava sobressaltada, e ela achava que era algum espírito que não estava a deixando dormir. E foi levado para a reunião mediúnica para tentar ajudar, que ela já estava há muitos meses sem conseguir dormir, aquilo estava prejudicando sobremaneira o trabalho dela, né, as funções e tal. E aí o espírito participa, vai à reunião mediúnica, né, o espírito que realmente estava a impedindo de dormir. E aí ele fala o seguinte: não, a questão é o seguinte, ela que me obsidia. Então ela dorme, ela no plano espiritual vai atrás de mim e não me deixa quieto. Então o que eu descobri? Se eu impedir que ela durma, ela não me incomoda. Então eu durmo primeiro e perturbo ela para ela não dormir, para ela não me incomodar, porque eu não aguento mais essa perseguição dela em cima de mim. Então às vezes a gente vê que às vezes a vítima não é bem vítima, né? Depende da situação. Você contando isso parece que é uma brincadeira, né? Mas é sério. Mas é uma verdade, ou seja, né, durante o nosso sono, o nosso espírito ele tem todas essas propriedades de vagar, de usar a espiritualidade, né? Depende do que nós desejamos e do que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, né? Muito interessante, né? A Maria Aparecida, dentro dessa temática, Manuel, ela faz a seguinte pergunta, ela é lá do Maria Aparecida, lá da Água Santa. Tem como o encarnado saber que ele está sendo obsidiado? Tem algum sintoma? Como que a pessoa pode, né, tentar identificar esse processo obsessivo? Esse é um processo assim, muito íntimo de cada um de nós. Se nós observarmos que em alguns momentos nós possamos estar sentindo algum desconforto, está vindo para nós alguns pensamentos que não são nossos, não são normais, que corriqueiramente não são nossos, pode ser o indício que nós estamos sendo envolvidos, estejamos no nosso lar, na rua, em qualquer lugar, né? Então, se isso acontecer, é bom nós começarmos a fazer mais orações, prestarmos mais atenção. Mas, às vezes, assim, é muito sutil, como foi dito na primeira, na obsessão simples, que nós, para percebermos, às vezes é muito difícil. O que vai nos ajudar, e nós vamos falar mais à frente, mas vamos adiantar, é a nossa postura, né? A nossa oração, o nosso desejo de sermos mais honestos, mais equilibrados, mais respeitadores, mais dignos, porque aí não se faz a tomada mental, né? O espírito não consegue nos influenciar se nós estamos num padrão vibratório, porque o dele é outro. Então não há essa sintonia. Mas o problema é que nós, durante o nosso dia, flutuamos muito vibracionalmente. Em determinados momentos, nós permitimos, mas se nós continuarmos lutando,
numa postura mais equilibrada, mais correta, eles vão ver que nós estamos nos esforçando, eles acabam desistindo. É aquela situação, vem a sugestão para a gente, Sim, né, Manuel? sim. Manuel, vai lá e faz isso, aquilo outro, né? Porque o fulano está te prejudicando, você tem que revidar. Então pode até chegar o pensamento para a gente, né? Aquela ideia até repetitiva, né? Aquilo lá vai se acumulando. Aí depende de você, Manuel, aceitar aquilo e aí alimentar o processo ou falar, não vou fazer isso porque não é certo. Pronto, acabou. Vou citar um exemplo mais simples para os espíritas, eles vão me entender. Hoje é dia de reunião na casa espírita, né? Hoje é dia de palestra, né? Então eu estou lá, mas assim, não, mas acho que hoje eu não vou no centro, não. Hoje está muito frio. Hoje está assim, parece que vai chover. Vai passar o último capítulo da novela na televisão, eu não posso perder. Coisas assim. Isso. Chegou uma visita. Hoje eu não vou, hoje chegou visita, né? Essas coisas. A gente arruma uma desculpa, né? São essas coisinhas simples. Não quer dizer que todas essas coisas são espíritos, não. Às vezes é o meu espírito mesmo que está doido. Autoobsessão. Que não está querendo ir, está com preguiça, comodismo, não vai. Mas nessas horas, mesmo que não tenha nenhum espírito, mas tem espíritos, por exemplo, que não querem que as pessoas vão à casa espírita porque elas vão se esclarecer, elas vão estudar, vão ajudar necessitados. Existem equipes negativas que ficam nos acompanhando. Fala, opa, o Manuel é desse jeito assim, vamos colocar na cabeça dele, tá frio, hoje tem um jogo, essas coisas sutis, e às vezes eu vou acolhendo. Não tomei banho ainda, não deu tempo, né? Então são coisas que não justificam não ir e a gente acha que é justificável. Então são coisas desse nível. Na hora do Evangelho no Lar, isso é muito comum também, né, Manuel? A gente ter esses tipos de interferências e aí a questão da gente se manter firme, né? Não vou fazer o Evangelho no Lar hoje não, né? Porque já atrasou, já passou 10 minutos, cheguei agora. Acho que semana que vem semana que vem eu faço, né? Então, são coisinhas bobas. Ou então chega uma pessoa e fala assim, vamos tomar uma cerveja hoje lá no bar, assim, essa... Não estou falando que a doutrina proíba uma cerveja, uma bebida, não, nada disso. A gente é livre para tudo, desde que a gente faça de forma equilibrada, né, direitinho. Mas aí eu vou hoje, aí amanhã eu já vou de novo, aí aquilo começa a me envolver de uma forma... É um hábito. Vira um hábito. E nesses locais costumam ter espíritos necessitados pela bebida. E aí começam a ver que eu estou dando uma certa frequência, uma certa rotina. Não, Manel, hoje não vai no centro não, sexta-feira, né? Hoje é dia da cerveja, né? Aí o Manel vai para lá. E aí começa uma coisa que eu vou me permitindo, de uma forma bem leve, e aquilo às vezes vai crescendo. Daqui a pouco tem um ano que eu não vou no centro, tem um ano que eu não faço um estudo, uma coisa desse nível, né? E aí eu vou me permitindo a criar essas correntes obsessivas. É verdade. Vigiai e orai, né? Mas isso assim, tudo de uma forma tranquila, não é você ficar também preocupado, olhando para um lado para o outro, não, tem que ser sereno, senão a gente faz a auto-obsessão. Né? É verdade. Manuel, o que nos leva ao processo obsessivo, né? Porque se a gente conhecer o que nos leva, talvez a gente consiga evitar este processo, que é um processo doloroso para nós, né? Isso é interessante. Eu acho que essa resposta aqui ela vai ajudar muitos de nós a entendermos as dúvidas que nós temos, não é? Nós fomos buscar essas informações lá com Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nos Bastidores da Obsessão, que é um livro psicografado pelo Divaldo, no capítulo Examinando a Obsessão. Então ele coloca 3 fatores principais para a gente pensar. A nossa invigilância, nós já comentamos sobre isso, né? A predisposição e a escravização do pensamento. Né? Então vamos explicar isso. Ele fala assim, em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes. Ele coloca assim os débitos morais a resgatar, que facultam a alienação. Então vamos explicar. Então se nós temos nossos débitos de passado, débitos fortes às vezes, nós já temos na nossa consciência essa cobrança. Por mais que a gente esteja encarnado e não lembre, mas o nosso espírito está atuando lá. A gente tem aquilo que nos chama atenção, né? Intimamente, inconscientemente, nós temos aquelas dívidas,
para com a Melissa, para com o Fred, eu tenho isso aqui, né? Aquilo fica inerente. Então eu já trago essa predisposição. Em função da minha fraqueza, em função dos meus compromissos, das minhas falhas, eu tenho aquilo. Esse é o primeiro passo. A existência de fatores predisponentes, causas kármicas de vidas passadas, facilitam a aproximação dos obsessores, que entretanto, olha só, necessitam descobrir o momento propício para a efetivação da sintonia completa que almejam. Então, eu estou encarnado, tenho meus traumas íntimos, todos nós temos, né? Todos nós sabemos onde a gente tem as nossas fraquezas, é só observarmos. E aí, os nossos cobradores que existem estão lá do lado espiritual, porque nós nos magoamos, nos martirizamos, fizemos tantas coisas ruins. E eles, às vezes, não se curaram, não se esclareceram, muitos já foram ajudados, mas alguns ainda continuam com mágoa, com ódio conosco. E eles às vezes nos localizam e querem cobrar da gente, mas é preciso que eu mantenha ou efetive a possibilidade disso acontecer, que é a nossa vigilância. Que é preciso que haja sintonia mental. Então eu tenho que permitir que isso aconteça, né? Este momento tem o nome de quê? Invigilância, ele coloca para nós. Então nas nossas invigilâncias, nas nossas fraquezas, nós permitimos que haja a efetivação da sintonia. E isto é o instante em que o cobrador finalmente bate as portas da alma que lhe deve. Então é o momento que ele consegue a sintonia. Ele continua. A obsessão é a escravização do pensamento, imantando credores e devedores que inconscientemente ou não se buscam pelas leis da vida. O homem ainda hoje pode tornar-se escravo dos vícios, do sexo, do dinheiro, do lazer, da máquina que nos envolve como um todo. Olha que coisa interessante. Então nós temos a nossa predisposição pelas nossas imperfeições, né? Aí pelas nossas imperfeições, às vezes pela nossa invigilância, nós nos permitimos a manter nessas imperfeições, não fazemos por melhorá-las, né? E aí, nesses momentos, nós abrimos as nossas tomadas mentais. E se tiver alguém ali nos acompanhando, esperando o momento, a gente abre uma brecha. Ah, mas uma tomada mental é suficiente? Não, a gente pode sair dela de novo. Mas se aquilo começar a persistir, a se manter, o processo vai se envolvendo. E isso, olha só, fala na escravização do pensamento. Às vezes, a gente escraviza o nosso pensamento por invigilância nossa. Eu começo a desejar muito uma coisa. Eu não estou falando de coisas ruins, não. Por exemplo, eu tenho um ente querido, né, que já faleceu às vezes. E eu tenho um amor, uma amizade, alguma coisa tão grande por esse ente querido. E aí eu fico só pensando nele, só querendo estar com ele, querendo receber uma mensagem dele, alguma coisa assim. Está me vindo essa ideia. E aí eu estou mantendo com ele tomadas mentais. E isso às vezes pode ser muito ruim, não só para mim, mas para ele também, porque às vezes essa pessoa que desencarnou, ela está se recuperando, ela está começando a ter a vida espiritual, participando, estudando, crescendo, mas eu fico mandando pensamentos, e os pensamentos são vivos, eles vão aonde nós desejamos. E nós não damos tranquilidade a essa pessoa, como o caso que você citou do sonho aí, a pessoa durante o sonho ficava lá procurando aquele espírito. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós encarnados, às vezes, em vez de vivermos a nossa vida e deixarmos aqueles que partiram irem, porque nós vamos nos encontrar lá um dia e tomara que a gente possa encontrar bem. Porque esses que foram na frente, se estiverem bem equilibrados, eles vão nos receber, vão nos ajudar. Mas se nós não permitirmos que eles se equilibrem, ficamos mantendo imantação com eles e não deixando eles se libertarem também dos seus próprios processos, nós vamos chegar lá, os dois vamos estar em desequilíbrio, né? Então nós precisamos fazer essa caridade com aqueles que partiram, como a gente deseja que eles façam conosco. E então essa escravização não é só em sexo e vício não, mas na nossa conduta diária, apego a determinadas coisas excessivamente, né? Então esses aí são momentos que eles às vezes utilizam quando querem nos prejudicar para realmente instalar obsessão.
E independente disso, se não tem ninguém querendo nos obsidiar, nós abrimos porta para aqueles que estão vagando aí, que estão perdidos, ficarem nos acompanhando também. E aí são pensamentos em desequilíbrio, a gente começa a sentir algumas coisas, né, ruins, entramos num processo depressivo. Para alguém estar do nosso lado depressivo, mas ele não está nos fazendo mal, porque ele afinizou comigo, acha que eu penso igual a ele quer uma companhia e fica do meu lado. Entendeu? É por questão de afinidade, né? Não é por maldade, às vezes, é por afinidade. A gente aqui na Terra encarnada, a gente não vai ficar perto de busca, quem, né? do que a gente pensa da mesma forma. Eles acham, né, que estão pensando da mesma forma, seja no vício, seja numa depressão, seja numa postura agressiva. Não, eu sou aquele que faço e resolvo. Esse aqui é dos meus, né? Vou ficar do lado dele porque é da nossa turma. E vamos por aí, né? Agora, não, a Melissa, ela gosta dos animais, ela gosta de ajudar as pessoas, ela vai ter a companhia daqueles que gostam dos animais, ajudar as pessoas, de falar com calma. São os companheiros, são as nuvens de testemunhos que Paulo falou que nós temos em função da nossa sintonia. Né? É verdade. E a nossa sintonia nós podemos mudá-la para melhor sempre, né? Isso é a parte boa, né? Parte boa. Agora, Manuel, a gente falou até então sobre o que é obsessão, os graus e tudo mais, né? Agora, quais são os recursos que a doutrina espírita nos traz, né, para o tratamento da obsessão? Sim. Ou seja, como agora nós é importante entrar nesse aspecto, isso. Verdade. Né? Olha só. A Joana de Ângeles, ela fala para nós espíritas recorrermos em qualquer ocasião aos recursos espíritas, que são oração constante, não é ficar orando o dia inteiro sentado, é isso, né? Orarmos constantemente com fé de manhã, às vezes na hora do almoço, às vezes à noite, depende de cada um, né? É aquela fé envolvente, né? Aquela oração do coração, né? Só dá para fazer de manhã, porque à noite eu já chego, estou muito cansado e tal. Faça de manhã, faça com carinho, agradeça, peça, né? É importante a gente ter esse costume. Faça no nosso culto do lar, na casa espírita. Conversação edificante. E isso ultimamente tem sido complicou, difícil, né, Manuel? Complicou. Mas é preciso a gente pensar nisso, né? A água fluidificada, quando nós podemos ir na casa espírita, né? Levar a nossa garrafinha, fluidificar a água, ou mesmo quando nós estamos em casa fazendo o nosso culto, né? Vamos colocar uma água lá, vamos pedir os amigos espirituais para fluidificarem para nós, vamos tomando, né? É importante. O passe na casa espírita também, se nós pudermos ir, ele nos revigora, ele nos trata, é muito importante. E o trabalho com Jesus. O trabalho com Jesus é o nosso esforço diário, né, para mudarmos o nosso comportamento de equivocado para o comportamento no bem. Quanto mais nós fizermos o trabalho com Jesus, mais nós nos fortalecemos. E ela conclui: nenhum mal consegue triunfo no terreno reservado ao bem atuante. Ou seja, nenhum mal consegue triunfo no terreno reservado ao bem atuante. Se nós estivermos trabalhando com os pensamentos de forma positiva, a obsessão, a perturbação não se instalará. E a gente está falando aí, né, Manuel, os recursos para o tratamento. Agora, e se a gente puder evitar a obsessão, ou seja, né, nem precisar do tratamento, ou seja, como que a gente pode fazer para evitar o processo obsessivo para não ter que chegar no tratamento especificamente, né? Então aí nós temos algumas informações que eles trazem para nós. A Joana, ela fala muito em autodescobrimento, autoconhecimento, autoevangelização, autorreforma, ou seja, nós mesmos nos descobrimos, nós nos conhecemos, nós nos evangelizamos, para que a gente possa nos melhorar. Então a necessidade da nossa reforma interior, né? É importante a gente fazer esse esforço, esse caminhar, para que a gente possa mudar. O nosso pensamento é a mesma coisa, né? O pensamento é criação. Então, essa criação, nós estamos criando coisas boas e coisas ruins. É preciso tomarmos cuidado com os pensamentos. O poder da nossa vontade, porque a vontade também ela é construtiva, pode construir coisas boas e coisas não boas, né? Então é importante a gente olhar, acostumar com isso, estar atento. E a terapia da caridade. Porque a caridade prova que nós estamos nos esforçando no amor de Jesus, que é o trabalho com Jesus e a caridade, né? O amor, fazer pelos nossos irmãos que desejamos para nós, amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Aí tem uma frase de Mateus que diz: em verdade vos digo
todas as vezes que isto fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Né? Jesus traz para nós. Então, se nós estivermos fazendo a nossa reforma, mudando para melhor, vigiando o nosso pensamento para melhor, a nossa vontade maior em realizar, não deixar de ir na reunião, de não deixar de ir nos estudos, de não deixar de ler, de estudar, né? E estamos trabalhando em grupos em forma de caridade, fazendo o nosso trabalho, nós estamos fazendo uma terapêutica que vai nos fortalecer e talvez com isso o processo obsessivo não nos ronde, não se instale em nós. É verdade. Manuel, eu gostaria de agradecer pela sua participação. A gente está chegando no final do programa. Tivemos algumas perguntas aqui no programa de hoje. A gente não teve condição de responder, ou até respondeu de forma, às vezes, pelas respostas que você trouxe para a gente mesmo. Mas uma delas que a gente só gostaria de falar, né, para a ouvinte a respeito de uma ouvinte do bairro São José, que ela fala que perdeu o marido, né, que ele desencarnou há 8 anos. E ela conta a história que eles passavam sempre o aniversário dela juntos, né? E que um dia, em visita ao cemitério, que ela fazendo uma oração, conversando com ele mentalmente, né? Lembrando desses momentos dos aniversários dela, e que quando chegou o aniversário dela, ela sentiu a presença dele. E só que parece que assim, é uma situação mais complexa. Eu gostaria que se você pudesse orientar a ouvinte de alguma forma no sentido de como que ela poderia melhor compreender essa situação, que hoje a gente nem ia conseguir abordar totalmente esse assunto. Não tem o nome da nossa irmã? Não tem não, né? Esses assuntos, o melhor é nós conversarmos, né, pessoalmente, para entendermos as situações, procurarmos uma conversa mais longa, se for o caso, trazermos algum esclarecimento. Tudo é possível de acontecer, né? As situações, as relações entre os dois mundos se fazem de uma forma muito intensa, né? Então, não sei se é possível a nossa irmã ir até a nossa casa espírita num dia lá para que a gente pudesse fazer um atendimento, né? Um tempo para conversarmos, esclarecermos. Acho que seria muito positivo. A nossa casa espírita, no caso nosso, do Manuel, é Divino Mestre, lá na rua São Vicente de Paulo, 655, perto da Igreja do Divino. E a nossa reunião pública é às sextas-feiras, de 20 às 21 horas. Se ela puder nos dar o prazer de ir lá, a gente, após a reunião, a gente pode conversar com ela, procurar esclarecer, né? E tudo. Mas desde que ela está falando, é possível que eles tenham estado junto com ela? Lógico que sim, se eles tinham essa ligação tão forte, né? É possível que eles estivessem dando um abraço nela nesse momento e tudo. Mas é importante a gente conversar com mais calma, porque tem outros envolvimentos que era bom esclarecer, né? É verdade. Porque às vezes a gente acha que está, às vezes, ajudando e está trazendo uma ligação que não é sadia. Porque quando nós desencarnamos, nem sempre nós temos essa consciência, essa plenitude. É preciso de um período de recuperação. Ela fala em 8 anos, isso é muito variável de espírito para espírito. Então, se nós ficarmos com esse pensamento muito ligado aos nossos irmãos que partiram, a gente às vezes está impedindo deles caminharem, se fortalecerem, executar as tarefas nobres lá de lá e prepararem a nossa chegada, né? Não estou dizendo que seja esse caso dela não, mas conversando mais em detalhes, seria mais interessante para a gente poder dar uma resposta mais precisa e mais efetiva para ela e mais carinhosa para ela também. É verdade. E uma outra irmã também, um outro ouvinte ligou falando que nas vésperas do desencarne do pai, ela viu um espírito de preto indo em direção à sua casa. E o mesmo aconteceu nas vésperas da desencarnação da sua mãe. Só que o espírito estaria de branco. Se existiria alguma relação, essa visão que ela teve dessas duas desencarnações? Esse caso de visão também é muito complexo, difícil, né? A gente dizer, né? Os espíritos se apresentam para nós e às vezes nós os vemos de formas diferentes. Sim. Às vezes a diferença está em nós, por uma série de fatores, por uma série de motivos, né? Depende de uma interpretação, mas nós não devemos apegar esses detalhes assim não, porque eles não são precisos, né? E não significam nada daquilo que nós estamos pensando às vezes. Uma parte das vezes nós interpretamos de forma equivocada e costuma trazer para nós desassossego, preocupação desnecessária. Se eles caminharam para o retorno, vamos entender isso como uma normalidade, faz parte da vida, é um processo apenas de um distanciamento temporário.
vamos reencontrá-los e não vamos apegar nessas minúcias. Essas minúcias é que às vezes nós entramos nesses detalhes e eles não são benéficos e não são esclarecedores. E o importante, no caso, é a oração, Sim, né, Manuel? Orar pelos que partiram, para que pelos sejam dois, amparados, independente né? de como interpretamos, mas são irmãos, parentes, somos filhos em Deus, né? Sempre com fé, com positividade, com esperança, sempre desse jeito. Aí nós estaremos sempre colaborando de uma forma ou de outra, conosco e com eles e eles conosco. Né? É verdade. Manuel, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no Seara Espírita. Chegamos aí ao final, né? Que Jesus te abençoe na sua caminhada de divulgação doutrinária. Obrigada. A gente deixa um abraço para os nossos ouvintes. Esperamos ter contribuído de alguma forma com algum esclarecimento nesse processo que nos envolve a todos. Né? Todos nós que estamos vivos, encarnados, estamos sofrendo influências espirituais. Então, que a gente possa aprender a lidar com elas com mais consciência, né? Com mais conhecimento. Esse foi o objetivo. Um abraço, que Jesus nos abençoe. Com certeza foi muito esclarecedor para a gente, né? Para a gente continuar nesse nosso processo evolutivo. Agradecemos a participação de todos os ouvintes, o pessoal que esteve aí com a gente, né? Ligando para cá, participando. Um abraço carinhoso a todos vocês, desejando um excelente final de semana, de muita paz, de muita luz. Uma semana de muita produção no bem, de muito trabalho no bem, e até o próximo sábado, se Deus quiser. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.